Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. A UEFA já prepara o cheque para as equipas portuguesas e para já há uma certeza, será o cheque mais gordo da história da Liga dos Campeões, a vir para Portugal. Na segunda parte vamos continuar a falar de milhões e dos efeitos do investimento da Qatar Sports Investment na SAD do Sporting Braga e no futebol português. Gonçalo Almeida, antigo advogado da FIFA, estará connosco na segunda parte deste Jogo Económico. Para já, dou as boas-vindas, Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa e Rodolfo Alexandre Reis, e partimos de imediato para o hat-trick. Como sempre, lançamos os 3 números que marcaram a semana. Rodolfo, vamos começar. Está concluída a fase de grupos da Liga dos Campeões e apesar de ter faltado o ponto ao Sporting que permitia um feito absolutamente inédito, vem aí muito dinheiro da UEFA. Sim, Zé, cumprimentar-te a ti, ao Nuno Vinho e ao Jorge Faria de Sousa. Vem um cheque de 153 milhões de euros. Foi quanto o Benfica, Sporting e Porto acumularam nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, entre vitórias e prémios de apuramentos para os oitavos de final, no caso de Benfica e do Futebol Clube do Porto. O Benfica encaixou 58,2 milhões de euros, o Porto encaixou 60,3 milhões e o Sporting, fruto desse não apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões, encaixou 34,6 milhões de euros, no total os 153,1. É preciso dizer, naturalmente, que estamos a gravar a uma quarta-feira, precisamente o dia em que o Benfica faz o último jogo desta fase de grupos da Liga dos Campeões, frente ao Maccabi Haifa, pelo que uma eventual vitória do Benfica colocará o Clube da Luz como o clube que mais dinheiro arrecadou nesta primeira fase da Liga dos Campeões. Começo precisamente pelo Nuno Vinha. Nuno, para te perguntar, de facto temos aqui um cheque chorudo à espera dos clubes portugueses. Poderia ser maior se o Sporting tivesse conquistado o tal ponto que daria o apuramento e um feito absolutamente inédito para o futebol português, que era ter as 3 equipas nos oitavos de final. Não aconteceu e, portanto, temos 2 equipas num universo absolutamente exclusivo e muito, muito restrito de clubes que vão disputar os oitavos de final da Liga dos Campeões. Olá, boa tarde a todos. De facto, sim, são números impressionantes que demonstram mais uma vez uma coisa que temos dito, temos vindo a dizer, que a presença dos clubes portugueses, especialmente dos 3 grandes, que são os clubes que acedem normalmente a esta fase e a estas paragens onde o ar é mais rarefeito, como costumamos dizer, é absolutamente essencial para o equilíbrio das contas dos clubes. Quer dizer, são verbas absolutamente astronómicas, não tanto como as vendas dos jogadores, mas estas chegam pela participação, chegam pela promoção ainda por cima. Portanto, nós estamos, é um sítio que te paga para tu promoveres aquilo que é os teus ativos, que é uma coisa absolutamente fantástica. E, obviamente, há uma outra questão que aqui está em causa, que é, apesar dos clubes receberem em proporção daquilo que são as receitas do bolo televisivo também, isto obviamente tem tudo a ver com aquilo que é a promoção, é notório que os clubes portugueses recebem muito acima daquilo que é o seu próprio mercado televisivo aqui em Portugal. Portanto, os clubes portugueses estão a ser, eu diria até, claramente beneficiados em relação a outros, que não recebem proporcionalmente tanto como um clube que tem uma população tão pequenina aqui em Portugal. Enfim, nós podemos dizer a Liga dos Campeões é vista por outras paragens, e no Brasil, é vista na América Latina, é vista na China, é vista em todo o lado, é verdade, mas se é proporcional ao mercado televisivo, Portugal não tem um mercado televisivo tão grande que justifique estas quantias, apesar de ser, obviamente, muito saborosas para os 3 grandes, para o Porto, para o Benfica e para o Sporting. E eu aqui nesta lista até destaco o Porto, que tem sido o clube com mais êxito e que mais tem arrecadado neste capítulo. Mais consistente e se calhar com maior número de presenças, quer dizer, raramente falha, e mesmo quando lá está, raramente se fica pela fase de grupos. Portanto, essa boa performance tem significado ganhos muito substanciais ao longo dos últimos anos. E se calhar até podemos falar aqui de lucros inesperados. Jorge, Zé Carlos, se vais por aí no próximo orçamento para 2024, lá virá.
Vamos levantar a lebre neste jogo económico. Jorge, vou-te perguntar também como é que viste este desempenho financeiro. Naturalmente, estamos no jogo económico e são esses temas que nos movem neste programa. Como é que viste esse desempenho financeiro? E deixa-me só dar também um dado muito interessante, é que Inglaterra e Alemanha colocaram nos oitavos de final as 4 equipas que estavam a disputar a fase de grupos, e depois Portugal entra aqui num grupo muito restrito, Portugal e Itália, com 2 equipas que seguem para os oitavos de final, sendo que em relação à Itália ainda há a possibilidade de entrar o AC Milan nestas contas, mas estamos aqui de facto numa situação em que os clubes portugueses conseguem aproveitar bem aquela que é a competição de excelência da UEFA. Sim, antes de mais cumprimentar-te a ti, ao Nuno e ao Rodolfo, e a todos os que nos estão a ouvir. Obviamente que o Nuno já disse a parte importante, obviamente que é uma fonte de receitas fundamental para os clubes, além das receitas extraordinárias fruto da transação de jogadores e de ativos dos clubes. E só assim, sobretudo os 3 grandes, podem ter contas sustentáveis. Agora, o que é facto é que parece-me, e olhando sobretudo ao ranking, Portugal também precisa de dar passos no sentido de ter equipas mais competitivas, olhando, por exemplo, para aquelas que disputaram a Conference League. O Vitória Sport Clube foi logo eliminado pelo Hajduk Split na primeira eliminatória de disputa. O Gil Vicente foi eliminado pelo AZ Alkmaar, que provavelmente vai andar a amealhar pontos para os Países Baixos no ranking da UEFA, neste caso na Conference League. A própria vida do Braga não está fácil, como sabemos, na Liga Europa, podendo até cair para a Conference League, e aí até acredito que poderá ter possibilidade de chegar longe na prova. O Sporting, como sabemos, caiu para a Liga Europa, mas só para dar uma nota daquilo que foi o comportamento das equipas portuguesas, é bom frisar, e eu sempre disse que o grupo do Sporting era extremamente equilibrado, e sobretudo jogando fora os ambientes iam ser muito hostis, e portanto o que na minha opinião fez a diferença foi a dupla jornada com o Marselha, onde o Sporting soma 0 pontos e acaba por ser por aí que não consegue a qualificação para os oitavos de final. Ainda assim registar 2 vitórias e um empate, o empate frente ao Tottenham, pela forma como decorreu a primeira parte. O Sporting fez uma boa primeira parte, e também as 2 vitórias, uma frente ao Frankfurt fora e a vitória em casa frente ao Tottenham, parece-me que são ainda assim dignas de registro, apesar obviamente da eliminação e de não ter cumprido ontem. Ao dia que estamos a gravar, o jogo entre o Eintracht e o Sporting em Alvalade foi ontem, acabou por desiludir os sportinguistas e não seguir em frente para os oitavos. Quanto ao Porto e ao Benfica, o Benfica fez de facto uma fase de grupos muito surpreendente, relegou a Juventus para a possibilidade de discutir uma queda para a Liga Europa, e vai-se apurar, veremos se em primeiro, se em segundo. Aí o Futebol Clube do Porto foi mais uma vez muito competente, apesar de no início da fase de grupos, recordar aquela goleada frente ao Bruges, provavelmente muita gente pensaria que não se iriam qualificar. A verdade é que se qualificou em primeiro lugar, e portanto também aqui a cumprir um objetivo importante, porque desde logo o apuramento para os oitavos de final dá um encaixe financeiro, fora os prémios de jogo naturalmente, dá um encaixe financeiro a rondar os 9,5 milhões de euros. Muito bem. Uma nota final, Sim. só para o facto de Espanha deixou cair 2 equipas da Liga dos Campeões. Para quando se fala tanto da hegemonia ou da anterior hegemonia do futebol espanhol, provavelmente só o Real Madrid irá continuar na prova. Sevilha vai lutar pela Liga Europa, o Barcelona caiu para a Liga Europa, e o Atlético de Madrid acho que foi uma das catástrofes nesta Liga dos Campeões, nesta fase de grupos, que estando no grupo do Porto, com Bruges e Bayer Leverkusen, acabou por ficar em último lugar no grupo, e portanto fica sem competições europeias. Muito bem. Zé Carlos, dá-me só 15 segundos para dar uma coisa da importância deste valor. Sim. Só para termos uma ideia do que é que significa este valor, por exemplo, no Benfica. O ano passado, na época passada, quando os gastos com o pessoal do Benfica dispararam quase 20%, em 6 meses o Benfica gastou 59 milhões de euros em salários. E o maior gasto, enfim, independentemente dos funcionários de pessoal, do resto do pessoal, é no plantel de futebol. Esta verba paga meio ano de salários no Benfica de caras.
sem contar com tudo o resto. Só para nós vermos o que é que significa a presença da Liga dos Campeões e a passagem aos oitavos de final da prova com um clube como o Benfica, e já agora será sensivelmente semelhante no ponto. E nem de propósito, Rodolfo, vamos falar de milhões e do Benfica. Exatamente, falamos de 3 jogadores do Benfica que estão entre os 5 mais que valorizaram na Liga Portuguesa, de acordo com a última atualização feita pelo Transfer Market no último dia de outubro. Falamos de Enzo Fernandes, que é agora o jogador mais valioso da Liga, avaliado em 35 milhões de euros. Ele passou de uma valorização de 20 milhões para estes 35, ou seja, mais 15 milhões. De seguida temos a revelação desde Benfica desta época, que é o jovem central António Silva, que tinha uma valorização de 11 milhões e agora passou para 4, e também o médio português Florentino, que vale agora mais 7 milhões, estando agora a valer no mercado português 15 milhões de euros. Nota ainda para as valorizações de Diogo Costa do Futebol Clube do Porto, que passou dos 10 para os 25 milhões, e também do ex-jogador do Futebol Clube do Porto, Vitinha, que tem agora um valor de mercado de 45 milhões de euros. São os últimos números do Transfer Market, com Jorge, aqui uma valorização dos jogadores do Benfica, também de uma grande temporada que as Águias estão a fazer. Sim, estou a fazer um arranque de temporada extremamente interessante. Veremos qual é que será o comportamento das equipas pós-mundial, e sobre isso falaremos mais adiante no nosso programa. Claramente Enzo Fernandes, para quem eu acompanhava jogar no River Plate, já me parecia na altura que era um jogador que não enganava. É de facto um grande talento. É natural que, sobretudo após a saída de Mateus Nunes do Sporting, que seja o jogador mais valioso da Liga Portuguesa. A grande questão relativamente a Enzo é perceber quanto tempo ficará no Benfica, porque acredito que seja titular, até olhando para as opções, apesar da seleção argentina tenha muitas soluções para o meio campo. A verdade é que eu acredito que possa vir a discutir a titularidade no Campeonato do Mundo, e havendo essa montra, olhando para o rendimento que tem apresentado, não sei se será possível ao Benfica conseguir segurar mesmo logo no mercado de janeiro, porque pode haver já em janeiro, no mercado de inverno, pode haver já alguns clubes europeus a terem interesse por parte do Internacional argentino. Quanto a António Silva, parece-me natural, embora seja um jovem da formação, a verdade é que tem tido tem apresentado um grande rendimento. Veremos se consegue continuar a apresentar este rendimento, porque recordo sempre casos como Ferro, que era visto como o futuro central da seleção portuguesa, e acabou por não conseguir se ingrar, pelo menos no futebol top europeu, nem sequer enquanto titular do Sport Lisboa e Benfica. Por fim, Florentino, que me parece um caso estranho por parte de Jorge Jesus. Acho que estava na cara que Florentino era melhor do que Gabriel, ou do que Taarabt, ou de qualquer outro, e acho que a grande diferença do Benfica nesta temporada está aí. Olhamos para o rendimento que Weigl, Taarabt, Gabriel e outros que passaram por essas posições do meio campo do Benfica nas últimas épocas, e o rendimento que apresentavam, e com Enzo e Florentino, a verdade é que o Benfica tem um meio campo que tem dado uma grande resposta e apresentado um grande rendimento, e grande parte do sucesso, na minha opinião, de Roger Schmidt e da sua equipa passa muito por esta dupla de meio campo. Quanto a Diogo Costa, acho que já não há dúvidas. Acho que é claramente um dos melhores guarda-redes do mundo da sua geração. Acho que será titular indiscutível no Campeonato do Mundo e, portanto, naturalmente, irá continuar a valorizar neste seu trajeto desde a aposta de Sérgio Conceição sobre Diogo Costa. E é bom frisar que o Diogo teve que trabalhar para ganhar a titularidade no Porto, relegando para o banco então Marchesín, que era internacional argentino e que agora representa o Celta de Vigo como sabemos. Nuno, já estamos muito perto do final desta primeira parte, e pedir-te o Transfer Market, de facto, a dar valor aqui à grande época do Benfica. Super rápido. O Jorge tocou todos os pontos importantes que sobre estes jogadores que aqui estão em causa. Só ia dizer duas coisas. Às vezes, em negócios há dois tipos de negócio. É um negócio de descoberta, é a pessoa que vai atrás de algo que mais ninguém sabe o que é, e portanto é o primeiro a chegar, mas mais ninguém sabe o que é, e aposta, e o risco está aí. E há aqueles negócios que é um negócio pura e simplesmente de oportunidade, em que toda a gente já sabe o que é,
mas a empresa, neste caso o clube, é o primeiro a chegar. Foi o que aconteceu com o Enzo Fernandes, foi o primeiro a chegar a um valor seguro e certo. E sim, é verdade que o jogador pode sair rapidamente, mas já ninguém tira a valorização que o Benfica vai fazer pelo facto de ter sido o primeiro a chegar e ter tido essa oportunidade. E obviamente, haveria com certeza um risco de ele não se adaptar, mas não foi isso que aconteceu. Quanto ao Ferro, estávamos há pouquinho a falar do Ferro, o Ferro não teve, obviamente, as mesmas oportunidades, nem foi submetido ao mesmo tipo de teste de esforço que está a ser submetido o António Silva. Não é? O António Silva entrou diretamente Liga dos Campeões, em grande, a jogar praticamente os jogos todos de início da época, e ele deu uma boa resposta. Se vai ser um jogador regular ao ponto de ser vendável, não sei, mas a formação do Benfica tem dado mostras de que consegue vender bem e consegue vender muito. Se António Silva vai ficar mais um tempo ou não sei, não sabemos, mas é uma questão do Roger Schmidt também poder ter uma palavra a dizer. Rodolfo, vamos fechar e estamos mesmo muito perto do final desta primeira parte com um número peculiar. Falamos do número 1 e daqui não é de milhões, é mesmo do número 1 de um ano. É aquilo que os jogadores do Clube Vila Atlético vão ter durante o próximo ano, comida e bens essenciais assegurados por parte de Sérgio Conceição, que disponibilizou-se a ajudar estes jogadores. Todos temos vindo a acompanhar esta história, vamos chamar-lhe bizarra, sobre o clube fundado e criado pela Associação de Futebol de Porto Alegre, e o treinador do Futebol Clube do Porto disponibilizou-se a ajudar com mantimentos e utensílios para todos os jogadores deste clube, que assim vão passar o próximo ano em melhores condições do que aquelas que enfrentam atualmente. Nuno, 10 segundos mesmo, só uma frase para poder... Como não gostar do Sérgio Conceição? Uma pessoa que metade da semana parece um cão raivoso e depois noutra altura só dá vontade de fazer festinhas, porque na verdade é uma pessoa com um enorme coração, que se vê nestas circunstâncias também. Ele defende aquilo que são os seus e aquilo que é a sua equipe e aquilo que é o seu projeto, às vezes de formas que até são um bocado agressivas, mas depois tem atitudes como estas. Enfim, o que dizer? É uma boa atitude. Acho que esta ajuda que ele está a dar é muito importante para alguém que, obviamente, pelo que se lê nas notícias, foram claramente enganados por um aproveitador qualquer. Jorge, para fechar. Olha, acho que nunca será só futebol. O Nuno já disse a parte importante relativamente ao Sérgio Conceição. Eu alerto para o facto das associações distritais de futebol e a própria federação, provavelmente quando há clubes novos a serem inscritos, perceberem quais é que são as condições e alertar também para o facto de haver muitos jogadores que vêm à procura do sonho, ou mesmo muitos jovens formados em clubes portugueses que vêm à procura do sonho e que nem sempre esse sonho é condizente com a realidade depois. E, portanto, acho que as associações de futebol e a federação devem fiscalizar os clubes quando são feitas este tipo de inscrições, porque no final do dia este clube surgiu na Associação de Futebol Porto Alegre, só tem uma divisão distrital, e o objetivo era chegar o mais rapidamente possível ao Campeonato de Portugal. Como sabemos, até treinavam em Lisboa e, portanto, é toda uma história bizarra, como disse o Rodolfo Reis. Rodolfo, voltas para a semana com mais números neste hat-trick e vamos para a segunda parte do Jogo Económico para falar de investimento nas SADs do futebol português. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. O investimento estrangeiro no futebol português terá um antes e um depois da atual temporada, época em que um grande fundo internacional entrou no capital da SAD do Sporting de Braga. Que consequências terá este investimento no futebol português? Partimos para a análise de uma entrevista previamente gravada a Gonçalo Almeida, antigo advogado da FIFA, uma entrevista conduzida pelo jornalista Rodolfo Alexandre Reis. Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista do Jornal Económico. A Qatar Sports Investments, proprietária do clube francês Paris Saint-Germain, anunciou esta semana a aquisição de 21,67% das ações do Sporting Clube de Braga, sendo que o clube português continua a ser o acionista principal com 36,98%.
para nos ajudar a explicar mais este negócio e as suas consequências para o clube português. Temos connosco nesta entrevista Gonçalo Almeida, advogado e especialista em direito esportivo, a que agradeço mais uma vez a sua presença no Jornal Económico. Muito boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Eu é que agradeço o convite. Gonçalo, vamos começar precisamente aqui por esta compra dos mais de 20% da SAD, que representam desde logo uma mudança de paradigma daquilo que pode ser o investimento no futebol português para o futuro. Sim e não. Vejamos, essa questão do proprietários de fundos ou de grupos de investimento que detêm a propriedade em vários clubes, a questão dos multiclubes, como se chama hoje em dia, já é uma realidade do futebol português. Vejamos o que se passa com o Boa Vista, vejamos o que se passa com o Famalicão, portanto não é algo verdadeiramente inovador. É inovador se atendermos à dimensão do grupo em questão, que de facto é um dos maiores grupos de investimento no futebol e cuja estratégia passa por, seguramente, por continuar a investir na aquisição da propriedade de mais clubes, não só no futebol, mas também noutras modalidades, como já é o caso. E esta entrada no mapa dos grandes grupos mundiais chega a Portugal agora através do Braga. Já falámos de outros clubes como o Boa Vista e o Famalicão, mas o Braga, por tudo aquilo que tem feito nos últimos anos, pelo seu crescimento, acaba por ter maior impacto, mas vai acabar por ser inevitável para os três grandes em Portugal também esta entrada de capital estrangeiro, ou seja, vai existir cada vez mais esta pressão para venderem parte do seu capital? Sim, de facto, em termos dos grandes grupos de investimentos, a entrada do Qatar Sports Investment ou eventuais entradas do Citigroup, que também alegadamente estará interessado em comprar uma SAD portuguesa, ou da 777 Partners, ou mesmo do fundo americano liderado pelo Sr. John Textor, que recentemente até teve em vias de concretizar a aquisição de parte do capital social da SAD do Sport Lisboa Benfica. Esta é uma realidade que tem tendência a desenvolver-se, a criar raízes. E repare, é um processo que eu julgo que entendo como natural e até bem-vindo, desde que devidamente regulado, porque estamos a falar de injeção de capital que vai aportar mais qualidade do ponto de vista dos protagonistas, mais e melhores condições de trabalho com esses investimentos, porque não é só investir dinheiro, estamos a falar de jogadores, estamos a falar de infraestruturas, e isso é sempre positivo. A questão que muitas das vezes e culturalmente se coloca cá em Portugal, temos muito a noção de clube sócio, é a perda da independência do clube, ou seja, os clubes deixarem de pertencer aos sócios. Isso não implica, ou isso não impede, melhor dizendo, que haja um investimento na aquisição de parte do capital social. Vejamos o que aconteceu agora com a Qatar Sports Investment, que aliás é detentora de um outro clube na Bélgica e que inclusivamente se fala que esteve recentemente interessado na aquisição do Leeds United da Inglaterra e da AS Roma do José Mourinho. Portanto, isto é uma realidade que se vai constatar cada vez mais, que se vai concretizar e não coloca em risco a independência dos clubes desde o ponto de vista que a aquisição do capital não seja maioritária. Se passarem a ser acionistas maioritários, eu também não sou contra, de forma alguma. Aliás, porque muita gente diz assim, mas o clube é dos sócios. Bom, vejamos, o clube é dos sócios em teoria, porque na prática nem sempre é assim. Não é? A verdade é que a prática nos demonstra, dá-nos muitos exemplos de que os sócios muitas das vezes agueiam-se das decisões fundamentais do clube e que o clube próprio toma decisões um pouco por desconhecimento dos sócios. Vejamos assim, olha, por curiosidade, o caso do Sport Lisboa e Benfica. O ex-presidente do Benfica veio a público dizer, aliás em uma audiência parlamentar, que tinha sido colocado no Benfica pela banca. Portanto, a versão de que o clube pertence aos sócios, só nesse caso cai por terra.
não é? Esses casos são transversais a muitos outros exemplos. Portanto, não vejo sequer necessidade, com toda a frontalidade e sendo intelectualmente correto, não vejo problema algum de que haja um investidor, um grupo, seja o Qatar Sports Investment, seja o City Football Group, a investir na aquisição da maioria de um capital social de Massad, porque isso importa investimento e isso permite ao clube concorrer com outras armas, por forma que possa discutir, pelo menos lá fora, não é? Aqueles títulos que hoje já não estão ao alcance dos clubes portugueses. É perfeitamente. Hoje em dia, eu julgo que não é razoável equacionar-se a hipótese de um clube português vencer a Liga dos Campeões. Já o feito que o Futebol Clube Porto alcançou em 2004 foi, de facto, algo completamente inacreditável e inexpectável. Agora, hoje em dia, mais difícil porque a diferença de orçamentos é tremenda. Como concorrer? Se calhar com essa injeção de capitais. É preciso, e eu já estou farto farto é uma expressão forte, mas já o alertei em inúmeras ocasiões para a necessidade de se regular a participação nas sociedades desportivas, nomeadamente no caso português das sociedades anónimas desportivas. Porquê? Ao nível dos capitais, perceber a proveniência dos capitais, quem são os investidores, ou seja, isto é um projeto com segurança, são pessoas com capacidade financeira, para além desses capitais que já foram ao compliance. Portanto, é necessário criar regras para se supervisionar essa matéria, para que não haja depois aquilo que sucede em Portugal, já sucedeu por inúmeras vezes, os casos de sociedades desportivas entrar em insolvência e com toda a tragédia que isso envolve em termos de mercado de trabalho, os seus funcionários e tudo mais. Portanto, no fundo e no futuro, e com essa necessidade de cada vez mais dos clubes terem liquidez e terem essa competitividade para se baterem não só dentro dos seus campeonatos, mas também, neste caso, nas provas europeias, aquela ideia romântica da maioria das SADs de pertencerem aos clubes vai acabar por se esbater? Sim, eu estou absolutamente convicto que essa, não diria a curto prazo, mas a médio e longo prazo isso será uma realidade que irá afetar os três grandes também. E veja, no caso do Sporting Braga, não me restam dúvidas que este investimento por parte do Qatar Sports Investment que visa a aquisição no futuro de mais participação no capital social e alcançar a maioria do capital. Isso, aliás, porque a própria SAD não detém a maioria, detém aproximadamente, se não estou em erro, 37% por aí. E, portanto, isto é apenas uma entrada na sociedade desportiva. Estou certo que com resultados, com um aproximar das partes investidores-clube, estou certo que a SAD estará aberta, ou de braços abertos, acolherá um investidor que irá não só investir do ponto de vista financeiro, desportivo, mas também ao nível das infraestruturas e mais muitíssimo importante, partilhar com a SAD a sua rede de parceiros, que não estaria ao alcance se não fizesse parte, de facto, deste grupo. Está a entender? Podemos então expectar que estas novas movimentações, estas entradas de capital estrangeiro nos clubes, nomeadamente em Portugal, isto vai alterar a forma da gestão das SADs e até nos seus processos a nível desportivo, ou seja, porque temos visto até aqui que os clubes portugueses têm apostado muito na formação e na aquisição de jogadores de baixo custo, com estas entradas de capital vindo de fora e sabendo-se o forte investimento que estas empresas têm, todos estes processos vão-se também a alterar. Bem, isso depende da estratégia do grupo, e a estratégia do grupo diverge bastante de clube para clube. Por exemplo, no caso do City Football Group, o investimento recente que eles fizeram no Brasil, com a aquisição de 90% do capital do Bahia, é precisamente nessa ótica. Investimento, fazerem do Bahia o segundo maior investimento do grupo a nível mundial, sendo que esse grupo
tem hoje em dia 11 ou 12 clubes, se não me engano, acho que são 12 clubes atualmente. Mas, veja, a atratividade do futebol português não se prende somente com a questão da formação. É verdade que sim, qualitativamente, em termos de jogadores, somos de facto excelentes na formação. Para formar é preciso ter excelentes quadros, portanto, excelentes quadros técnicos, uma rede de scouting muito boa. Isso é tudo know-how que o Qatar Sports Investment vai adquirir, não é? Depois há aquela questão da rotatividade dos jogadores, dos excedentes que possam resultar da casa-mãe, leia-se do Paris Saint-Germain, não é? Essa também é uma outra questão. Mas veja, o mercado português, é que aqui a questão, se me permite, Rodolfo, é uma questão, eu julgo que é interessante. Alguém se pergunta, porquê o Braga? Porque o Braga tem, de facto, uma formação excelente, é um clube com história, tem uma situação económico-financeira estável, compete quase de igual para igual com os outros grandes, enfim. Mas acho que a questão principal é precisamente porquê Portugal? Okay? Antes de perguntar porquê o Braga. Primeiro, o país, e depois vamos ver qual o clube que interessa. E o país é precisamente porque essas vantagens ao nível da formação e tudo mais são transversais a um país que, por exemplo, não tem em conta como extracomunitários os jogadores brasileiros, um país em que as apostas desportivas, os valores envolvidos têm vindo a crescer de forma exponencial, um país cuja liga, ao nível dos direitos de transmissão televisiva, sabe-se que até 2027 está regulamentado que tem que entrar em vigor e com isso a negociação coletiva dos direitos de transmissão televisivos, ou seja, isso vai aumentar as receitas dos clubes também de forma considerável, portanto é isso que é expectável e é isso que se tem verificado noutras ligas. Nós somos uma das poucas ligas que ainda não negociamos coletivamente os direitos de transmissão televisiva, ou seja, tudo isto são fatores para apostar no futebol português. Nós, enquanto sociedade de advogados, se eu lhe dissesse que no último ano já fomos abordados eventualmente meia dúzia ou mais de fundos ou alegados fundos ou grupos de investimento, alguns com credibilidade, outros sem credibilidade nenhuma, interessados em investir em clubes, desde a Primeira Liga, Segunda Liga, até inclusivamente aos escalões amadores. Esta é uma realidade cada vez mais presente e habituemos-nos a isso e habituemos a abrir os braços para os investimentos que são sérios, que são credíveis e obviamente sabermos fazer a triagem e colocar de lado aqueles que infelizmente ainda são uma maioria que não tem credibilidade nenhuma. Pegando precisamente nessa expressão que usou de abrirmos os braços, Portugal, ao nível do escrutínio que tanto se faz e desta desconfiança que existe de investidores estrangeiros, o nosso país, e nomeadamente neste caso o futebol português, está culturalmente preparado para detalhar a proveniência e a segurança destes investimentos estrangeiros. E depois há aqui outro ponto na vertente desportiva, que é, nós vimos o caso do Salzburgo e do Red Bull Salzburgo, daquele conflito de interesse que levou a que um dos clubes alterasse o seu nome. Isto era viável também em Portugal, até pelaquela questão que falou há pouco do clube enquanto o sócio muito enraizado. É possível um cenário destes no futebol português? Bem, essa multipropriedade de vários clubes por um mesmo dono gera aqui uma situação clara de conflito de interesses, se competirem nas mesmas competições. O que à partida, atendendo a que a Taça de Portugal, por exemplo, a nível interno, abrange todos os clubes filiados na Federação, quer dizer, logo à partida coloca aí uma questão urgente de conflito de interesses que importa salvaguardar e impedir que se venha a concretizar. A UEFA deparou-se em 2017, acho que foi por aí, foi sensivelmente 5 anos, com o Salzburgo e com o Leipzig, não é? Competirem a eventualidade, portanto, essa questão de competirem dois clubes que pertencem ao mesmo grupo, não é? Que têm os mesmos proprietários. E, aliás, o Red Bull
tem outros clubes. Tem clubes nos Estados Unidos, tem clubes no Brasil. No Brasil, sim. O Red Bull Bragantino, sim. Poucos espalhados por todo o mundo. Estamos a falar de mais um grupo. Essa possibilidade, em teoria, importa cautelar. Importa cautelar em teoria e na prática. Na verdade, isso não pode suceder. Agora, o que importa, e indo de encontro à sua questão, Rodolfo, e é urgente, e neste caso, repito-me, compete às instâncias desportivas, à Liga, à Federação, eu julgo que essencialmente à Federação, uma vez que abrange todo o edifício do futebol português, a cautelar desde o ponto de vista regulamentar essa questão da supervisão dos detentores ou da injeção de capitais ou entrada na participação social das sociedades desportivas, criação de sociedades desportivas e entrada no capital social das mesmas. E isto importa fazer à semelhança. Vou-lhe dar mais um exemplo, que aliás o exemplo inglês é sempre, de um modo geral, um excelente exemplo. O futebol inglês e a Premier League estão à frente do futebol português em praticamente quase tudo. Portanto, é um bom case study para nós olharmos, analisarmos e tentarmos perceber como é que podemos replicar à nossa escala nacional e atendendo às nossas próprias vicissitudes. Bom, o que é que sucede? A própria Premier League tem regulamentos específicos nesse sentido, no sentido de supervisionar e de autorizar, acompanhar o investimento ou a entrada na SAD de investidores estrangeiros. Vejam o que aconteceu com o Fundo Árabe no Newcastle. Houve aqui uma fiscalização ao pormenor para garantir que, de facto, não iríamos ter aqui capitais dúbios ou de fontes dúbias, uma injeção de capital seguro que permitisse estabilidade ao clube, não é investir hoje não sei quantos milhões e de hoje para amanhã abandonar o barco e deixar o clube com uma folha salarial tremenda, que depois é o que sucede em muitos casos cá em Portugal, à devida escala, com clubes históricos que hoje em dia são insolventes e não são só os desportistas, os atletas, as equipas técnicas dos vários escalões, mas os trabalhadores comuns, que ficaram sem emprego e ficaram, inclusivamente, muitos deles sem receber durante largos períodos. Graças a quê? Graças a uma falta de fiscalização relativamente a estes capitais e estes investidores. E importa regulamentar isso. A quem é que isto compete? Compete aos próprios clubes, quando alienam parte do seu capital social? Estou de acordo, para salvaguardarem o seu futuro, mas compete, acima de tudo, às entidades desportivas. Eu acho que esse passo urge em ser tomado. Gonçalo Almeida, uma vez mais agradeço-lhe a sua disponibilidade para esta entrevista no Jornal Económico e certamente voltaremos a falar sobre este e outros temas numa próxima oportunidade. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Rodolfo. Ficaram as reflexões de Gonçalo Almeida, antigo advogado da FIFA, sobre aquele que será o investimento, o futuro do investimento no futebol português. Passamos então para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir. Bem-vindos à terceira e última parte do Jogo Económico e vamos avançar para as escolhas dos nossos comentadores. Começo com o número do Jorge Faria de Sousa. Jorge, o teu número? O 2. Sim, para já, e até ver, esperemos que não ocorra mais nenhuma lesão grave. Já temos uma grande probabilidade de ter 2 jogadores importantes ausentes do Campeonato do Mundo. Mateus Nunes saiu lesionado no passado fim de semana no jogo do Wolves. Veremos qual é que é a extensão da lesão, sendo que já era certa a ausência também de Diogo Jota, há a dúvida de Pepe, e portanto a verdade é que este calendário condensado, e veremos que consequências é que a partir de janeiro terá para os próprios jogadores, e mesmo no decorrer do Campeonato do Mundo, com o clima e outro tipo de questões, veremos que o número de lesões que poderão ocorrer esta temporada, quer antes, durante e depois do Campeonato do Mundo. Para já Portugal provavelmente estará privado de 2 jogadores que, na minha opinião, seriam importantes em condições normais com selecionador normal. Nuno, o teu número é relativo ao ranking da UEFA. São os 2.318 pontos que nos separam neste momento da Holanda. É um número que eu vejo com tendência para diminuir. Esta jornada que agora se encerra das competições europeias
tem algo de decisão, porque os vencedores dos grupos e aqueles que ficam em segundo lugar nos grupos têm bónus atribuídos nesta altura. A Holanda tem quatro equipas em prova, o Ajax, o Feyenoord, o PSV e o AZ Alkmaar, e é possível que estas equipas todas pontuem em primeiro ou em segundo lugar dos seus grupos da Liga Europa até da Conference League, o que só atesta uma coisa que o Jorge disse na primeira parte e muito bem. O facto de nós termos 6 equipas em prova no início, mas estas equipas, quando não têm nenhuma hipótese de fazer pontos, de entrar e de permanecer em prova, nas fases finais destas competições, ou nas fases mais adiantadas destas competições, continuam a fazer dividir os pontos pelos mesmos números, pelos 6 iniciais, o que significa que Portugal paulatinamente vai perdendo terreno. E numa perspectiva mais conservadora, mesmo que algumas destas equipas percam, as equipas holandesas vão, né, no final desta jornada, fazer mais pontos do que o máximo de pontos que vai ser feita nesta jornada pelas equipas que estão em prova em Portugal, em português, ou seja, o Porto, o Benfica e o Braga, que são aquelas que podem pontuar até ao momento, podem fazer 1,3 pontos até a juntar a isto. Portanto, eu diria que a perspectiva não é agradável naquilo que é a nossa perseguição à Holanda para ultrapassarmos e para metermos mais gente na Liga dos Campeões e nas competições europeias. Jorge, vamos à Youth League. Sim, o Sporting passou com distinção, foi o primeiro classificado do grupo, e mais uma vez uma geração, me parece, de grande qualidade, onde de resto alguns jogadores já têm aparecido a espaços na equipa principal, como é o caso do Mateus Fernandes, do Ariasu, do Chico Lamba, o próprio Rodrigo Ribeiro já tinha jogado na equipa principal, Flávio Nazinho também, e portanto olhamos para o facto do Benfica ter vencido na última temporada a Youth League, e a esta hora que estamos a gravar, o Benfica vai vencendo por 6-0 o Sub-19 do Maccabi Haifa. Ontem o Futebol Clube do Porto acabou por passar aos 16 avos de final, ficando em segundo no grupo, como sabemos, com o Clube Bruges, com o Atlético Madrid e com o Bayer Leverkusen, e portanto eu acho que claramente os responsáveis do futebol português têm que olhar cada vez com mais cuidado para o futebol de formação, porque há muito talento, há ativos de grande qualidade. Fechamos com alguém que já esteve na primeira parte do jogo económico e que volta agora para as escolhas. Nuno. Sérgio Conceição. Sim, Sérgio Conceição foi moeda boa na primeira parte, também há moeda má, há uma fase que eu acho que o Sérgio Conceição se fez expulsar no jogo contra o Benfica, fez falta na jornada passada contra o Santa Clara. Ninguém me diz que o Sérgio Conceição, se estivesse no banco, o Porto não teria tido outra atitude, e podia eventualmente não ter perdido os pontos que perdeu, que faz com que neste momento exista uma diferença para o primeiro lugar, que não sendo inultrapassável, pelo menos deixa alguma inquietação. E daí que ontem o Sérgio Conceição tenha deixado de cair uma frase muito pouco habitual para os lados do Porto, quer dizer, que havia figuras dentro do Porto que andavam a contar com a desgraça dele, andavam a cantar a desgraça dentro do clube. Enfim, para um clube que geralmente está muito habituado a proteger-se a si mesmo e a acenar o papão externo como um elemento mobilizador das suas próprias forças, não é? Ter alguém tão importante dentro da estrutura do Porto a dizer que lá dentro alguém a destabilizar e que está a contar com a desgraça é um mau sinal. E quando temos eleições daqui a 2 anos e Pinto da Costa não sabemos se vai candidatar ou não, as coisas ali parecem estar um bocadinho confusas e talvez seja necessário alguma intervenção superior para pôr um bocadinho de clarividência na coisa. Muito bem. Nuno Vinha, Jorge Faria de Sousa, muito obrigado pela presença neste jogo económico. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.